Bom dia a todos. Damos início à abertura dessa sessão para a apresentação do segundo quadrimestre de 2025 referente ao cumprimento das metas fiscais. Para início da apresentação dos dados, começamos pelo Poder Legislativo com a contadora Aline Talma. Bom dia a todos que nos acompanham. Apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativa ao segundo quadrimestre do exercício 2025. A Câmara Municipal de São João do Ivaí recebeu no primeiro quadrimestre R$ 956.666,68 referente ao 10º. Referente ao segundo quadrimestre, o valor ficou igual em R$ 956.666,68, num total de R$ 1.913.333,33. As despesas realizadas pelo Poder Legislativo ficou em R$ 1.411.1.689,39. Essas despesas foram realizadas entre vencimentos e vantagens fixas de pessoal, contribuições patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, serviços de tecnologia da informação e comunicação, pessoa jurídica, auxílio alimentação, indenizações e restituição. Referente a despesas de pessoal da Câmara, ela ficou em 2,8%, estando dentro do limite de pessoal, com o valor em R$ 1.666.224,75 em gasto com despesa de pessoal até o segundo quadrimestre de 2025. Agora eu retorno a palavra para o contador da Prefeitura Municipal, Samuel. Dando continuidade à apresentação, vamos apresentar então os dados do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2025 do município de São João do Ivaí. Então essa apresentação ela acontece, em detrimento ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. As metas que vão ser apresentadas e avaliadas são as receitas, as despesas, os resultados, os índices legais. Vamos começar pela receita arrecadada. Tivemos então receitas correntes arrecadadas R$ 43.369.263,41. Isso representou 78,68% da nossa previsão atualizada, que era de 55 milhões para o ano de 2025. Receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria,
R$3.855.475,89. Isso já representou mais de 100% da nossa previsão, que era de R$3.847.000. Receita de contribuições, R$849.170,25, representa 81,19% da nossa previsão atualizada de arrecadação para o ano de 2025, que era de R$1.045.000. Receita patrimonial prevista atualizada de R$853.000. Arrecadou-se R$906.109,71. Receita de serviços, não houve. Transferências correntes, R$37.680.209,52. Isso representou 76,65% da nossa previsão atualizada para transferências correntes no ano de 2025, que é de R$49.158.000. Outras receitas correntes realizadas, R$78.298,04. A nossa previsão era de arrecadar R$80.023. Isso já representou 97,84% em relação à nossa previsão atualizada. E receitas de capital. As receitas de capital são aquelas receitas destinadas à operação de crédito, né, para investimentos, receitas também de venda de bens. Tivemos então aí uma arrecadação de receitas de capital ou investimentos no valor de R$7.048.743,66. Isso representou 89,67% em relação à nossa previsão de arrecadação para o ano de 2025, que é de R$7.861.000. Então nós tivemos dentro dessas receitas a operação de crédito, que se trata de financiamento, que foi utilizado e está sendo utilizado para a pavimentação dos distritos, né, num programa do governo do estado. Também tivemos transferências de capital de R$3.727.293,66. E tivemos também uma excelente arrecadação com alienação de bens, que são bens que foram leiloados, né, veículos, sucatas, que acabou numa excelente arrecadação no valor de R$1.532.450. E a nossa previsão era de R$230.000. Então, o total de receitas até o segundo quadrimestre de 2025, R$50.418.007,07. Isso já representa 80% da nossa previsão de arrecadação anual para o ano de 2025, que é de R$62.980.866,68. Aqui no quadro a seguir, nós temos um demonstrativo que nos mostra a evolução da nossa receita corrente. A receita corrente, num conceito específico, demonstra que são aquelas receitas para cobrir os custos do poder público, que não acarreta no aumento, né, do patrimônio da prefeitura, mas na manutenção das despesas. São receitas que vêm para a manutenção dessas despesas correntes. Então nós tivemos arrecadação de impostos, taxas e melhorias, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços e transferências correntes, como nós vimos nos dados na tela anterior. O total arrecadado de receita corrente até o segundo quadrimestre de 2025 foi de R$43.369.263,41. Nós tivemos, em 2024, no mesmo período, uma arrecadação de R$39.763.181,44 de receita corrente. Em comparação com o ano passado, nós tivemos um aumento de receita, né,
de 9,06% a mais. Também, nas transferências correntes, um aumento de 8,26%. Então, as transferências correntes, a gente verifica que é a maior receita que o município tem, as transferências correntes, que mantém toda a estrutura pública, né? O município conta com esses recursos para poder manter toda a máquina funcionando. Nesse quadro, detalha as receitas próprias, ou seja, as receitas arrecadadas no âmbito do município. Então, as receitas relacionadas ao município, que é de competência, né, da jurisdição do município, é IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI e ISS, e outros impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós tivemos uma arrecadação de impostos no valor de R$ 3.144.383,01. Isso já representou, em relação à nossa previsão, que era de R$ 2.843.000. Isso já representou 10% a mais do que a nossa previsão, né? Já está em 110,57%. Nós tivemos uma previsão, inclusive, agora para o ano que vem, nós revisamos essa previsão de IPTU, né, que não foi uma previsão, por alguma razão no nossos sistemas, acabou sendo uma previsão maior e, na verdade, nós não arrecadamos R$ 1.729.000 de IPTU. Então, para o ano que vem, nós fizemos um ajuste nessa previsão, tá? Tivemos a arrecadação de imposto de renda retido na fonte, de 999 mil, quase R$ 1 milhão. Essa arrecadação de imposto de renda retido na fonte se deve pelo fato de que os municípios estão retendo sobre toda aquisição de bens e serviços, o município faz uma retenção de imposto de renda. Isso tem melhorado a arrecadação, né? Isso foi uma decisão do Supremo também, que os municípios ficam com essas retenções desses impostos na fonte, né? Isso melhorou bastante a nossa arrecadação, tanto é que a previsão era de 398 mil e nós arrecadamos quase R$ 1 milhão só com o imposto de renda retido na fonte. Também dentro desse valor a gente tem o imposto de renda retido na fonte dos trabalhadores do Legislativo e dos servidores do Executivo. Também tivemos uma arrecadação de ITBI de R$ 599.116,95 e arrecadação de ISS de R$ 836.822,22. Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 711.092,88. Total arrecadado em receitas próprias do município, R$ 3.855.475,89. A nossa previsão de arrecadação para o ano de 2025 é de 3.847.000, ou seja, já atingimos a nossa previsão para o ano de 2025 com relação às arrecadações dos tributos municipais. Aqui nós temos uma tela que mostra, né, as três maiores fontes de receitas do município, que é o FPM, o ICM e o IPVA. O FPM, nós tivemos então uma arrecadação de R$ 14.698.571,90 até o segundo quadrimestre de 2025. Tivemos isso em relação ao mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 8,93%. Se descontarmos a inflação, que girou em torno de 5%, né, tem que ser descontado. Então, nós temos um crescimento de 8,93%, seria um crescimento nominal, mas ainda teríamos que descontar a inflação. Com relação ao ICMS, nós tivemos um crescimento de 2,21% em relação ao mesmo período do ano passado. Né? No ano passado nós arrecadamos 6.834.000 e agora, no mesmo período de 2025, 6.985.000. Milhões. Né? E o IPVA de 1.875.000 ano passado, esse ano 1.864.000. Então não teve crescimento nenhum.
Aqui temos a composição da receita corrente, né? As nossas receitas, elas vêm de vêm de transferências da União, né? Formado por transferências da União, transferências do Estado, de instituições privadas e de outras instituições públicas. Então, de transferências da União, R$ 21.039.136,48 e a previsão atualizada é de 29 milhões. Nós já atingimos 70% dessa previsão atualizada. Transferências do Estado, R$ 10.440.363,96. Nossa previsão é de R$ 11.577.760,53, já 90,18% em relação à nossa previsão atualizada. Transferência de instituições privadas, R$ 60.542,20. Nossa previsão de arrecadação é de 150 mil, então já 40,23%, isso já representa 40% da nossa previsão em relação à nossa previsão atualizada. E transferência de outras instituições públicas, que é o FNDE, que é os recursos destinados ao Fundeb, de R$ 6.140.166,88. Isso já representa 80,78% da nossa previsão para o ano de 2025, que é de R$ 7.601. Então, o total de receitas realizadas de transferências correntes, R$ 37.680.209,52. Uma arrecadação considerada boa. Nesse gráfico, a gente verifica que se nós dividíssemos as nossas transferências correntes em uma pizza, né, a maior fatia é de recursos da União. Do Estado vem em segundo lugar, depois nós temos as transferências de instituições privadas, que são 60 mil, e depois as transferências do Fundeb. Essas transferências de instituições privadas são aqueles valores doados pelo imposto de renda que vem pela Receita Federal. Aqui nós temos a composição das nossas receitas de capital, que é destinado para aumento do nosso patrimônio. Por exemplo, a receita de operação de crédito, né, onde a gente tem recebido esses créditos para as pavimentações. Alienação de bens também é uma receita de investimento que a gente vende os bens inservíveis, né, sucatas. Transferências da União, que são aquelas transferências de receitas para a aquisição de bens, né, equipamentos, obras, veículos. E transferências do Estado também para aumento de repasses, para investimento mesmo, para obras, aquisição de equipamentos. Nós tivemos então uma arrecadação de receitas de capital de R$ 7.048.743,66. Nós tivemos, para ilustrarmos aqui, a gente vê na pizza, nesse gráfico, que nós tivemos uma maior transferência de recursos do governo do Estado, né, representou R$ 3.538.617,17 do governo do Estado. E, através de operação de crédito da Fomento Paraná, mais R$ 1.789.000 de financiamento, né, receitas de financiamento para realização das pavimentações. E R$ 1.532.000, que foi uma arrecadação do município, né, com a venda de bens. Então, nesse quadro, a gente tem aí o total fechado de receitas. Então, as receitas totais do município em 8 meses, de R$ 50.418.007,07. O ano de 2024 foi de 42.137.000 de receitas totais. E em 2023, 35.462.114,29.
Então, se nós fizermos a comparação com as receitas totais, né, no mesmo período, em 2024 e 2023, né, a gente vê que a trajetória das receitas tem se comportado de maneira ascendente, né, vem cada vez mais subindo a arrecadação, né. Inclusive, se a gente pega aqui o mesmo período do ano passado com relação a 2025, tivemos um crescimento de 19,64%. Agora nós vamos falar das despesas. Então, as despesas correntes, né, já fala, despesa corrente, despesa de custeio, despesa que vai custear os gastos, né, com a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos de forma geral. Essas despesas correntes, elas são divididas em despesas de pessoal e encargos sociais, que são os colaboradores da prefeitura, né, do Poder Executivo, e os juros e encargos da dívidas, que são as dívidas que nós pagamos, os juros e encargos de dívidas, né, que nós temos arrolados na Receita Federal, as outras despesas correntes, né, que não são nem juros e que não são pessoal. Então, nós tivemos aí, com pessoal, em 8 meses, 18.845.856,70. Liquidados, R$ 18.845.856,70. E pagas também no mesmo valor. Juros e encargos da dívida, R$ 936.805,30. Liquidadas, R$ 645.885,83 e pago no mesmo valor. Tivemos outras despesas correntes empenhadas no valor de R$ 17.204.954,48 e liquidados R$ 14.812.577,31. Então, total de despesa liquidada R$ 34.304.319,84 e pago R$ 34.195.17,47. Então, a despesa empenhada nem sempre é uma garantia, né? O Poder Executivo faz um empenho para reservar, né? Gera uma obrigação e ao longo do exercício que a prestação for sendo feita, ele vai liquidando. Então, o ideal é que o município mantenha as suas despesas executadas, liquidadas e pagas sempre no mesmo patamar, que é o que a gente tem visto aqui, um comportamento financeiro adequado, né? Pois as despesas liquidadas e pagas estão praticamente no mesmo valor. Isso é o ideal, né? A gente não pode ter uma discrepância de despesas liquidadas e de despesas pagas. Então, a gente tem 34 milhões liquidados, ou seja, o serviço, o bem foi entregue à administração e a despesa paga de 34 milhões. Então, esse seria o caminho ideal, sempre despesas liquidadas e pagas no mesmo valor ou aproximadamente o máximo possível, né? Um desequilíbrio de contas a gente já verifica analisando esses dados, né? Quando a gente vê uma alta despesa liquidada e com uma diferença grande de despesa paga, então a gente já acende um alerta que alguma coisa não está indo bem, mas que não é o caso aqui até então, até o quadrimestre de agosto. As despesas correntes. Então aqui a gente tem uma evolução, né, um quadro que demonstra a evolução das despesas correntes pelo liquidado. Por que pelo liquidado? Porque o empenhado ele está reservado e não significa necessariamente que a prefeitura vai efetivar esse pagamento ou vai adquirir esse bem ou esse serviço vai ser prestado. Então, o liquidado significa o que efetivamente a prefeitura recebeu, né, de bens e serviços. Então, nós tivemos aí pessoal em encargos R$ 18.845.856,70. De juros e encargos da dívida, R$ 645.885,83. E outras despesas correntes de R$ 14.812.577,31. Total de despesas correntes, R$ 34 milhões.
R$ 304.319,84. Então, se nós compararmos o mesmo período do ano passado, a gente teve um crescimento de 5,47% em relação ao mesmo período de 2024, o que na nossa avaliação, do ponto de vista financeiro, devido também à inflação acumulada, né, então está dentro de uma margem de segurança fiscal, né, não há um desequilíbrio. Despesa de capital. Então, as despesas de capitais são aquelas despesas destinadas à aquisição de bens, né? Seria, como exemplo, veículos, né, construção de obras. Então, com investimentos totais, nós tivemos empenhados R$ 9.459.276,05 e despesas executadas liquidadas até o período, ou seja, efetivamente entregues ou prestadas à administração pública no valor de R$ 6.628.580,05 e despesas pagas de R$ 6 milhões de investimentos, R$ 626.480,05 e despesas com amortização de dívidas no valor de R$ 491.259,56, despesas liquidadas de R$ 276.968,80 e pagas no mesmo valor. Total de despesas do município de São João do Ivaí, de todos os órgãos. Então tivemos um total empenhado de R$ 46.938.152,09 e liquidados de R$ 41.209.868,69. Despesas pagas, R$ 41.098.666,32. Na ilustração abaixo, a gente verifica que o valor liquidado, né, em comparação com o mesmo período do ano de 2024, né, e 2023, houve um crescimento de 14,54%. Isso também é considerado um crescimento esperado de despesa, porque na medida que o município aumenta a sua capacidade a sua arrecadação, né, que a gente viu já na tela anterior que o município teve um crescimento de 19% de receitas, automaticamente com disponibilidade de receita ele vai aumentar os seus gastos. Então é um gasto dentro do esperado, né, um crescimento de 14,54%, e a gente verifica que 2023 e 2024 permanece assim numa margem praticamente idêntica. Mas no caso de 2024 para 2025, isso se deve ao fato, né, do aumento de receitas, de disponibilidade, onde o município acaba, então, tendo um gasto. Né. Aumenta seus gastos na medida das suas receitas. Aqui nós temos uma tela onde a gente vê as despesas por secretarias. Então, esse total aí de R$ 41.209.868,69 empenhados até o quadrimestre. Isso aí dividido por secretaria, então a gente tem aí liderando, né, a Secretaria Municipal de Saúde, com R$ 12.331.551,41. Depois a Educação, com R$ 10.141.282,79. Depois a Secretaria Municipal de Obras, R$ 6.183.682,91. E assim sucessivamente, a Secretaria de Planejamento, Administração, R$ 3.285.000. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, R$ 2.015.275,55. A Secretaria Municipal de Ação Social, R$ 1.867.301,89. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 1.223.425,34. Secretaria Municipal de Finanças, R$ 1.546.234,96. Secretaria Municipal de Serviços Rurais, R$ 1.744.781,63. Secretaria Municipal de Governo, R$ 456.703,75. Secretaria Municipal de Compras, R$ 280.100,75.
E Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho, R$ 133.857,78. Então, nesse gráfico, a gente traz os valores do ano passado no mesmo período, né, para a gente ver o comportamento dessas despesas, né, que foram considerado o valor liquidado. Aqui a gente tem uma despesa separada pelas categorias econômicas, né, comparando o mesmo período do ano passado. Evidentemente que as despesas, pelo gráfico, já é possível ver que o pessoal em encargos sociais, em relação ao ano passado, teve um crescimento. Isso aí se deve pelo fato de que nesse ano de 2025 a gente teve a recomposição inflacionária, né? No ano passado nós tínhamos as obrigações patronais, ou seja, os encargos incidentes sobre a folha de pagamento, que era de 8% sobre o valor total da folha, né? E agora em 2025 é 12%. Então só aí a gente já tem um aumento da despesa com o pessoal. Outra questão também foi o avanço, né, de várias categorias profissionais que receberam aumento. Nós tivemos também a questão do plano de cargos, né, que nós tivemos logo no começo do ano de 2025, a implementação aí, a correção da tabela dos profissionais do magistério e outros cargos também, né, que há muito tempo estavam pleiteando melhorias, né, um avanço na questão salarial. Também, de uma forma geral, né, a gente verifica que a despesa total em relação ao mesmo período do ano passado, né, que era de 35.977.000 e agora 41.209.000. Evidentemente, como a gente já tinha explicado na tela anterior, né, o município teve uma excelente arrecadação e, com isso, com disponibilidade, aumenta também as suas despesas. Aqui a gente tem o resultado, né, o resultado prático, que a gente fala o resultado orçamentário. A gente pega a nossa receita e a nossa despesa. Divide em temos três tipos de resultados: o resultado orçamentário pelo empenhado, pelo liquidado e pelo pago. Então, o conceito de empenhado seria: o município reserva, né, gera uma obrigação com terceiros, né, o Estado gera essa obrigação com um terceiro, ele reserva do seu orçamento um valor, mas não necessariamente paga, né, ou esse serviço é prestado, ele só reserva nos seus orçamentos. Já o resultado orçamentário pelo liquidado significa que significa que o bem ou o serviço foi entregue à administração pública, tá? Totalmente liquidado. E o pago, evidentemente, logo em seguida que um bem é entregue à administração pública, né, mediante a apresentação da nota fiscal, essa despesa, esse empenho é pago. Então tivemos 3 resultados e todos eles superavitários. Então, receita arrecadada de R$ 50.418.007,07 e as despesas empenhadas de R$ 46.938.152,09. Resultados superavitário em R$ 3.479.854,98. E assim também com o liquidado e o pago. A nossa receita corrente líquida, né? A gente tem uma comparação ao longo dos anos que a trajetória da nossa receita corrente líquida tem sido ascendente, né? Tivemos aqui, então, em 2025, uma receita corrente líquida de R$ 59.012.541,98. Então, tivemos, em relação ao mesmo período de 2024, comparando com 2024, um crescimento de 1,62% na nossa receita corrente líquida. E até o final do exercício, a gente espera que essa receita cresça da mesma forma, né, que a gente vê no gráfico aí de 2022 para 2023, de 23 para 24, até o término do exercício. Aqui nós temos o quadro onde a gente verifica a despesa com o pessoal em encargos.
Para a apuração do cumprimento do limite, né, que nós temos com o pessoal, a gente precisa da receita corrente líquida. Como nós vimos na tela anterior, a receita corrente líquida, para a apuração do limite, né, de gasto com o pessoal, ela deve observar alguns critérios, né, temos que fazer as deduções previstas no artigo 166A da Constituição Federal. Então, nós temos uma receita corrente líquida total de 63 milhões, deduzimos os 2.850.000 que nós recebemos durante esse período, né, referente às transferências obrigatórias de emendas individuais. Também deduzimos do valor da receita corrente líquida os recursos destinados ao pagamento de agentes comunitários de saúde e de endemias, que foi de 1.580.000, e assim nós temos a receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites da despesa com pessoal, que é de R$ 59.012.541,98. E temos aqui a despesa total com pessoal, apurada até 31/8/2025, de R$ 27.918.374,68. Isso representa 47,31% da nossa receita corrente líquida, ou seja, estamos abaixo do limite de alerta, que seria 48,60. Não tão longe, mas sempre com atenção a esses índices, né? Que o ideal é que o município sempre se mantenha abaixo dos 48,60% da receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites de despesa com pessoal. Aqui nós temos uma ilustração gráfica, né, mostrando ao longo dos anos, né, as despesas com o pessoal, né, para a gente ver o comportamento. Então a gente tem de 2021, 2022, 2023, 2024. Esses índices, eles oscilam na medida em que as receitas melhoram. Então, quando você tem uma receita melhor, né, uma arrecadação melhor, automaticamente os índices caem. Você também pode ter uma alteração no índice da folha quando você tem efetivo aumento com o pessoal, majoração dos salários, criação de cargos, ou esses cargos sejam ocupados, na convocação de novos servidores, né? Isso implica também no aumento da despesa com o pessoal. Então, nós temos aqui os 3 limites, né, o de alerta, o prudencial e o limite máximo, que é de 50%, e até 31/8/2024 nós fechamos em 47,31% da nossa receita corrente líquida, ou seja, abaixo do limite de alerta. O ideal é que o município sempre se mantenha abaixo de 48,60%. Aqui nós temos o quadro que demonstra o percentual aplicado em educação. O município arrecadou de receitas de impostos e transferências constitucionais R$ 32.570.246,36. Dessas receitas de impostos e transferências constitucionais, o município obrigatoriamente deve destinar 25% desse valor para a educação. Esse valor é dito pelos membros da educação como manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, obrigatoriamente, o município deve aplicar, no mínimo, desse valor, R$ 8.142.561,59. O município já aplicou, em 8 meses, R$ 8.118.607,30. Quer dizer, nós quase chegamos no 25%. O município ele tem até o final do exercício para cumprir o mínimo de 25%, sobre pena de reprovação, né, e problemas com as contas. O prefeito tem problema se ele não atingir esses índices. Assim como na saúde, né, que não é o problema. A gente já vai ver na frente aí. Aqui a gente tem o percentual aplicado do Fundeb, né? O Fundeb é um recurso que é destinado para remuneração dos profissionais da educação básica, que antigamente era dito como profissionais do magistério. Agora mudou o conceito depois da nova lei do Fundeb. Então, nós tivemos receitas recebidas do Fundeb no exercício.
de R$ 6.485.533,62. Isso representa 100% das receitas destinadas ao Fundeb. O exigido desse valor que nós recebemos é 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. Ou seja, seria R$ 4.539.873,53. Foi aplicado R$ 5.722.121,55. Isso representa 88,23%, ou seja, acima do mínimo exigido, que é 70%. Isso pelo fato que a gente, ali dentro da Secretaria de Finanças, tem aportado praticamente 100% do valor do Fundeb para a remuneração dos profissionais da educação básica. Também o município tem recebido a complementação da União referente ao VAAT, que é uma complementação do Fundeb baseada em alguns critérios do município. O valor recebido até então, até 31/8, foi de 306 mil. Desse valor recebido, é exigido que o município aplique 50% dele dessa complementação VAAT na educação infantil. Então, o município ainda não aplicou, até o mês 8, esse valor que está disponível para o gasto na educação infantil, que é de 153 mil. Mas agora, já no mês 9, a gente já acompanhando as finanças, essas despesas já estão programadas para acontecer agora no último quadrimestre de 2025. Aplicado, então, 0. E também é exigido desse valor uma aplicação mínima de 15% dessa complementação em despesa de capital, que seria R$ 45.950, que também está programado para o último quadrimestre de 2025. Agora nós temos o percentual aplicado em saúde, Então, para a mesma regra para a aplicação da educação é a saúde. Então, das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais, o município tem que aplicar desse valor um mínimo de 15%. Então, o mínimo, tendo em vista que nós arrecadamos R$ 31.491.812,25, seria de R$ 4.723.000. Nós aplicamos R$ 6.910.980,74 em 8 meses. Então, isso representa 21,95%. Esse valor seria pelo valor liquidado, ou seja, efetivamente serviço prestado ou bem ou serviço entregue à administração, à Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, estamos dentro das normas. Aqui nesse quadro a gente vê a nossa dívida consolidada. A dívida consolidada, ela representa todas as dívidas que o município tem registradas na contabilidade, São elas dívidas com empréstimos, financiamentos, parcelamentos. E a dívida consolidada registrada hoje na nossa contabilidade é de R$ 5.013.991,27. E a dívida consolidada líquida ela é um valor que nós temos ela descontando a nossa disponibilidade de caixa. Em resumo, seria: eu devo R$ 5 milhões, mas tenho no meu caixa R$ 15 milhões. Então, eu tenho um negativo 10 milhões. Então, esse negativo 10 milhões significa que, se eu pegasse todo o meu caixa, a disponibilidade, e pagasse a minha dívida, ainda me sobraria 10 milhões em caixa. Esse é o conceito de dívida consolidada líquida. Então, a dívida consolidada líquida negativa é boa, no conceito do demonstrativo. Então, nós temos um percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida. Então, o percentual da nossa dívida consolidada de 5 milhões representa 8,27%. E aí fica a pergunta: qual o limite que o município tem para questões de dívidas, para ele fazer dívida, empréstimo,
fazer um registro de dívida. Então, o Senado Federal, o limite definido por resolução do Senado Federal é de até 120%, sendo que o limite de alerta é de 108%. Então, nós poderíamos ainda chegar, né, digamos, num limite de alerta em 65 milhões de dívidas, assim, se pegássemos aqui pelo demonstrativo. 65 milhões, que não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos negativo, não estamos nem positivo. Aqui nessa tela a gente tem os restos a pagar. O conceito de restos a pagar são aquelas dívidas de exercícios anteriores, que não é o exercício que nós estamos aqui falando, né, 2025, então é de 2024, 2023, 2022, 2022 para trás. Então nós tínhamos inscritos, né, de empenhos de exercícios anteriores, R$ 39.364,33. Esses valores aqui, negativo, significa que esses valores foram cancelados. E em 31 de dezembro de 2024, nós tínhamos R$ 511.423,46 de empenhos colocados como restos a pagar. Foram pagos R$ 421.232,11, foram cancelados R$ 84.362,26. O saldo, então, de restos a pagar processados, ou seja, restos a pagar processados são empenhos, né, que foram entregues, né, as despesas foram efetivamente entregues à gestão e, portanto, tem essa obrigação de pagar. Vamos voltar aqui. Total, então, de restos a pagar processados, saldo até 31/8/2025, R$ 135.189,28. E aqui, restos a pagar não processados. Então, são aqueles empenhos que não foram, o serviço não foi efetivamente prestado ou bem adquirido pela gestão. Então, nós temos inscritos de exercícios anteriores 112.000, em 31 de dezembro de 2024, que foi o ano passado, R$ 20.839,32, liquidados R$ 22.085,18, pagos R$ 22.085,18, cancelados R$ 84.000, e o saldo seria ainda de R$ 27.340,41. Então, nós temos ainda, né, de restos a pagar não processados, um saldo de R$ 27.000. Juntando com o saldo de restos a pagar processados, total R$ 162.529,69. Ou seja, dívidas de exercícios anteriores a serem pagas ainda, né, até o final desse exercício ou postergando para exercícios subsequentes. Aqui a gente tem uma tela que a gente vai falar sobre as receitas primárias, né? Receitas primárias são aquelas receitas provenientes de operação de crédito e decorrente de aplicação financeira, de recebimento de juros ativos como juros passivos. E a despesa primária são do ponto de vista da ótica de caixa, né? A informação que a gente utiliza para apurar o resultado fiscal do Tesouro Municipal. E aí a gente exclui disso os juros e a amortização da dívida. Então, nós tivemos receitas primárias totais de R$ 47.722.897,36 e despesas primárias totais de R$ 40.619.128,98. Tivemos, então, assim, um resultado primário de R$ 7.103.768,38 e descontando a nossa variação de juros e encargos juros ativos, ou seja, aqueles juros que nós pagamos menos o que nós arrecadamos, R$ 789.277,92. Resultado nominal acima da linha, R$ 7.893,46,30. Então, o demonstrativo do resultado primário e nominal, nós tivemos um resultado nominal de R$ 8.260.000
R$ 688,64, que é quando nós pegamos a nossa dívida registrada de 5 milhões, menos a nossa dívida registrada do ano passado, que foi 31/12, e descontamos também a nossa disponibilidade de caixa. Temos então um resultado aí de R$ 8.260.688,64. Esses são os saldos bancários em 31/8/2025. No Banco do Brasil, R$ 13.068.372,17. Na Caixa Econômica Federal, R$ 2.370.489,40. E a composição de saldos de fontes livres, R$ 5.261.437,70. E saldo de demais fontes vinculadas, R$ 10.177.423,87. Total geral, R$ 15.438.861,57. Esse é o saldo geral das contas da Prefeitura. Então, essa foi a apresentação, né, a nossa avaliação, a apresentação das metas que foram atingidas, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Aí fiquem abertos se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Dessa forma, então, a gente encerra essa sessão de prestações de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. Agradeço a presença do vereador Tiago, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que está nos acompanhando, e também aos nossos internautas, né, e que estão acompanhando pelas redes sociais do município de São João do Ivaí. A todos um bom dia. Bom dia a todos. Vou apresentar um pouco sobre o relatório quadrimestral do segundo... Relatório quadrimestral do segundo quadrimestre, né, de 2025, sobre algumas atividades realizadas pela área da saúde. Então, nós temos atenção primária, né, a nossa rede de atendimento. Nós temos a UBS Sebastião Sabino, onde nós temos 2 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal.
a UBS Takeo Sato, que tem uma equipe de saúde da família e uma equipe de saúde bucal. Houve uma alteração no CNES, onde nós precisamos colocar uma equipe de saúde bucal na UBS Takeo Sato. Então, nós temos lá 2 equipes de 20 horas e nós cadastramos essas 2 equipes juntas para a gente conseguir o benefício, né, de uma equipe de saúde bucal de 40 horas, para que a gente retome esse recurso que nós perdemos, né, no ano anterior. O núcleo integrado, que nós temos uma equipe de saúde da família e nós temos a nossa farmácia básica. Temos as unidades distritais, Distrito de Santa Luzia, Ubaúna e Luar. Nós estamos com falta de técnicos de enfermagem, né, na equipe do Distrito de Ubaúna, que ela saiu recentemente. A Academia da Saúde, onde nós temos 3 fisioterapeutas, e o Centro de Reabilitação, que nós temos o psicólogo. Vinculado ao hospital, nós temos o Centro de Especialidade, onde o município ele credencia alguns profissionais através do consórcio para atendimento de consultas especializadas. Ortopedia, cardiologia, ginecologia, é realizado ultrassom, pediatria, a psiquiatria, neurologia, a nutricionista e o médico que vem para pequenas cirurgias. Então, esse é um quadro que mostra a quantidade de atendimentos realizados por cada profissional. Então, o psiquiatra, ele teve um total, nesses 4 meses, de 219 consultas. Ortopedista, Dr. Gustavo, eu vou discriminar porque nós temos 2 ortopedistas, né? Então, o Dr. Gustavo, ele teve um atendimento de 67 consultas, o total. O Dr. Guilherme, 216 consultas. Aí a ginecologista, a doutora Bruna, 160 consultas. O cardiologista, 153 consultas, a neurologista, 200 consultas. O doutor Arthur, ele fez um total de 27 ultrassons, e o doutor Silvano, 220 procedimentos, né, ultrassons. A nutricionista, ela teve um total de 140 atendimentos, e o doutor Pedro Júnior, ele desempenhou 24 atendimentos de pequenas cirurgias. Estes são profissionais que são credenciados, né, pelo consórcio e eles atendem aqui no município. Aí nós temos outras consultas realizadas no consórcio em Ivaiporã, né, e outras localidades também. Nós vamos colocar um pouquinho sobre as equipes de saúde da família, né, o que desempenharam. Lembrando que nesses 8 meses, ocorreram muitas trocas de profissionais, profissionais que foram convocados via concurso, mas que pediram exoneração, profissionais que foram chamados por PSS, também pediram exoneração, se afastaram. Então, nossa produção vai ficar meio deficitária. E também nós estamos com problema em relação à parte de informática, que todos os procedimentos, todas as consultas, tudo que a equipe faz, ela deve ser colocada em prontuário eletrônico. Nós utilizamos um prontuário do Ministério da Saúde, o PEC, e nós estamos com problema em relação à parte da informatização. Todos os consultórios, todas as áreas onde passa o paciente e onde é realizado o atendimento, ele deve ter esse PEC, né, funcionando numa máquina, né, num computador, e ali é colocado todo o que é feito com o paciente em cada local, desde uma injeção até uma consulta, uma verificação de PA, tudo. Então, nós estamos nessa parte de licitação para que todos os ambientes tenham um computador para que a equipe possa estar efetuando o seu registro, né? Então, na UBS Sebastião Sabino, na equipe 3, que ela atende a parte do Jardim Ivaí, Santa Rita, uma parte central e o Distrito do Luar, nós tivemos um atendimento da enfermagem, né, um enfermeiro. Então, ele fez, nesses 4 meses, aí, visitas domiciliares, 40 visitas, administração de medicação, 136, curativos, foram 22,
e não ocorreram a realização de grupos, que a gente faz grupos de hiperdia, atendimento ao hipertenso e ao diabético. O técnico de enfermagem, então, visitas que eles realizaram, né? 35. A administração de medicamentos, foram realizados, né? 311 administração de medicamentos e 66 curativos. O técnico de enfermagem do distrito do Luar, então, ela realizou 87 visitas domiciliares, 217 administração de medicamento, curativos foram 171, glicemia capilar foram 167 procedimentos e aferição de PA 119. Os agentes comunitários dessa equipe. Essa equipe ela tem 7 agentes comunitários de saúde, contando com o agente do distrito. Então, o número de população que essa equipe ela atende, 2.906 pessoas, dando um total de 1.438 famílias. Nessa equipe, tem hoje, até o final de agosto, 23 gestantes, hipertensos 707, diabéticos 298, e foram realizadas, né, em atendimento à mulher, tanto em momento de consulta, como em momento de preventivo, é feita a solicitação de mamografia. E foram agendadas e elas realizaram essa mamografia. Foram 22 mulheres. Preventivo foram 22 preventivos que foram atendidos. Os trabalhos que a equipe desenvolve, né, que o agente comunitário ele desenvolveu nesses 4 meses. Então, tem o preenchimento da guia do preventivo, mamografia. Eles fazem aplicação de flúor nos alunos, né, da Escola Cívico-Militar José de Matos Leão, a escola do distrito, do Luar. Eles fazem um acompanhamento do Bolsa Família, que nós temos os beneficiários do Bolsa Família, e compete ao agente comunitário, a parte da saúde, o acompanhamento dessas condicionalidades do Bolsa Família, que são em 2 períodos, né, que é semestral. Então, agora nós começamos o 2º semestre do acompanhamento do Bolsa. A digitação no ESUS, alguns grupos de hipertensos e diabéticos, busca ativa de faltosos da vacina, que nós temos esse serviço vinculado, né, com a sala de vacina, e participam também das campanhas de vacinação. A equipe de saúde da família 4, né, que pega a área rural e a área de Santa Luzia. Então, aqui nós não temos um registro das atividades realizadas pelo enfermeiro. A enfermeira ela foi convocada pelo concurso, ela ficou cerca de 1 mês e meio e ela se exonerou. E nesse período não houve registro porque quando entra um profissional da área da saúde, nós montamos um processo para ter o cadastramento desse profissional dentro do estabelecimento de saúde, que é o CNES. E este cadastro é realizado na nossa regional de saúde. Agora nós estamos entrando com um processo para que ocorra essa descentralização para o município, para que tenha um profissional que possa fazer todo esse cadastro. Então, aí passa o município a fazer o cadastro dos estabelecimentos de saúde do município, bem como os profissionais ali vinculados. Então, foi um período que o Ministério ele coloca que tem a abertura do sistema, fechamento do sistema. E eles pedem em torno de 30 dias. Então, mal ela entrou, ela já se exonerou, então nós não temos esse registro. O técnico de enfermagem, né, de Santa Luzia, ele realizou visitas domiciliares, 229 visitas, realizou 216 administração de medicamentos, 91 curativos, 12 retiradas de ponto. E ali não ocorreram, né, nesse período nenhum atendimento em grupo. Este é em relação à equipe, né, dentro de Santa Luzia, também nós não tivemos esse profissional. O Santa Luzia ela ficou um tempo sem o profissional, né, de técnico de enfermagem na localidade. Agora nós temos uma profissional que foi remanejada
para o distrito, para que não tenha esse problema de falta de atendimento. Os agentes comunitários de saúde. A equipe rural é a maior equipe, né, de profissionais, são 10 agentes comunitários. Por que tem essa necessidade de ser um número maior de profissionais? Devido à questão geográfica, né? São localidades distantes das unidades de saúde, então, para o profissional se deslocar, ele leva um certo tempo. Então, e questão do risco familiar também a gente leva em consideração. Nós vamos estar passando por um momento agora de fazer nova territorialização, porque nós fizemos nova estratificação de risco familiar, né, da nossa comunidade. E assim, o programa ele prevê que onde há maior risco, ali nós temos que ter um melhor número de profissionais, atendendo um menor número de pessoas, para que se tenha um atendimento mais qualificado, mais humanizado e resolutivo. Então, nós tivemos um total de famílias, né, da área rural, 916 famílias, dando um total de 2.104 pessoas. A área rural ela tem 16 gestantes até 31 de agosto, hipertensos, 665 hipertensos cadastrados, 231 diabéticos. E neste quadro nós temos mulheres que fizeram mamografia nesse período de 4 meses. Foram 54 mulheres e preventivo 63 mulheres que vieram à unidade fazer o seu preventivo. Essa equipe ela realizou, né, esses agentes comunitários realizaram 6.440 visitas domiciliares. E eles têm também a mesma questão, né, do processo de trabalho, que eles realizam, né? Preenchimento de guia de preventivo, mamografia. Eles fazem a aplicação do flúor nos distritos, né? Porque os agentes comunitários aqui, ele atende o distrito de Santa Luzia. E também faz o acompanhamento do Bolsa Família, digitação do ESUS, realização de alguns grupos que eles fazem e a busca ativa de faltosos. E participam na campanha, né, de vacinação. A unidade de saúde da família, Sebastião Sabino, perdão. Então, nós temos uma equipe só para o Sebastião Sabino, onde tem um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Porque os outros profissionais enfermeiros são das equipes de saúde da família, então eles saem para outras localidades para realizar visitas domiciliares, para atendimento no distrito, e a unidade ela não pode ficar sem profissional. Então, tem essa obrigatoriedade, né, de ter um profissional ali. Por ser também uma unidade de saúde que contém 2 equipes de saúde da família, onde tem o maior número de atendimentos e o maior número de pessoas cadastradas naquela região é a unidade Sebastião Sabino. Então, nós tivemos uma quantidade de consultas médicas realizadas ambulatoriais de 4.477 pessoas. Quantidade de consultas médicas realizadas de pré-natal pelo Dr. Douglas, que nós temos isso. Nós temos um médico, que agora ele está 20 horas, né, destinados a atendimento à gestante. Então, ele vai nas unidades de saúde para atendimento da gestante, junto com o enfermeiro da equipe, o que dá mais agilidade, maior atenção à gestante, maior humanidade, né, para atendimento dessas gestantes. Então, nós tivemos consultas de pré-natal nesses 4 meses, 245 consultas. Consultas realizadas pela doutora Isadora, que é da equipe 4 de PSF, 2.070 consultas. Realizadas pelo doutor João Manuel, que é da equipe de PSF 3, 2.162 consultas. E nós temos um médico, o Dr. Raimundo, que ele cobre o atendimento dos profissionais médicos que não estão na unidade. Vai atender no distrito, aí a unidade não fica sem atendimento para não sobrecarregar as demais unidades nem o hospital. Então, o Dr. Raimundo ele faz um ciclo aí de atendimento entre Taqueu, Sebastião Sabino e o núcleo. Então, o Dr. Raimundo, só no Sebastião Sabino, ele realizou 248 atendimentos. Pacientes que vieram para a consulta e foram encaminhados para consulta no hospital foram 19.
quantidades de pessoas que ficaram em observação, às vezes para um soro, para abaixar uma pressão arterial, uma temperatura elevada. Então, são pessoas que ficam em observação para atendimento. Então, foram 388 ocorrências. Administração de medicamentos realizados pela equipe. Foram 937 medicamentos realizados. Soroterapia, que foram 382 pessoas que ficaram em observação e precisaram de aplicação, endovenosa de soro. Inalações, foram realizadas 30 inalações. Retiradas de pontos, foram 21 nesse período. Curativos, 61. Lembrando que são curativos dentro da unidade. Os curativos que as equipes realizam são a domicílio. Quantidade de PA ferida, foram 4.653. E lavagem de ouvido foram 36 procedimentos. A unidade Takeusato. Lá, a unidade ela tem a equipe Saúde da Família número 1. Então, o atendimento do enfermeiro. A enfermeira ela saiu para visita domiciliar nesses 4 meses, foram 14 visitas. A administração de medicamentos foram 52 atendimentos, curativos 27, como eu falo, isso é no domicílio. Glicemia capilar foram 18, aferição de PA em grupo foram 19. Então, ela realizou nesse período aí 19 grupos de atendimento. Lavagem de ouvido foram 3, inalação foram 4, coleta de exames laboratoriais foram 2 e coleta de exame preventivo foram 17. O atendimento do auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Aqui foi mesclado entre o técnico do PSF e da unidade. Essa unidade ela tem apenas o enfermeiro e tem 2 auxiliares, 2 técnicos de enfermagem. Um faz as visitas domiciliares e o outro faz atendimento na unidade. Mas quando não tem visita domiciliar, ele acaba ajudando o profissional na unidade. Então, foram realizadas 81 visitas domiciliares, foram administrados 193 medicamentos, curativos foram 138 curativos, a glicemia em grupo foram 121 glicemias realizadas, a pressão arterial verificada em grupo foram 184, inalação foram 2, retiradas de pontos foram 3, coleta de exames laboratoriais foi apenas 1, e auxiliou na lavagem de ouvido foram 2 casos. Os agentes comunitários dessa unidade, dessa equipe. Então, eles também são os 7 agentes comunitários de saúde, que eles atendem uma população de 2.632 pessoas, num total de 1.005 famílias. Eles têm um total de 21 gestantes, 482 hipertensos, 194 diabéticos, foram 19 mulheres que realizaram mamografia e 17 que realizaram preventivo. Aqui também tem as mesmas ações que as outras equipes oferecem, A única coisa que a escola onde eles atendem os alunos com aplicação de flúor é no Santa Terezinha. E essa equipe, ela não atende distrito. O Núcleo Integrado de Saúde, então, ele tem uma equipe Saúde da Família, que atende a parte aqui do Candote, Ney Braga, Santo Fabris, se não me engano. E o distrito de Ubaúna. Então, atendimento do enfermeiro. Essa equipe, houve uma troca do enfermeiro, era o enfermeiro Arilson que atendia essa equipe, e ele foi transferido para a equipe 3, que atende Jardim Ivaí, e a enfermeira que atendia aquela região veio para atendimento aqui no Núcleo Integrado. Então, essa produção que a enfermeira trouxe é referente ao mês que ela está lá trabalhando. Então, ela realizou 11 visitas domiciliares, realizou 22 administrações de medicamentos, foram 6 curativos,
ela realizou 25 coletas de preventivo e realizou atendimento conjugado com o Dr. Douglas de 11 pré-natais. A técnica de enfermagem, ela não havia passado todas as informações e eu tenho observado em relação a isso. Aqui no núcleo integrado é a única unidade que funciona certinho a questão da informática em relação ao PEC. Então, o paciente ele chega na recepção, ele já é cadastrado dentro do PEC, puxa a sua ficha, e dali ele já vai para a triagem, já vai para a consulta médica. Mas as equipes, em relação aos procedimentos que é realizado com esse paciente, ou o paciente que chega para tomar uma injeção, para fazer um curativo, eles não registram dentro do PEC. Eles têm um livro-ata e esse atendimento, né, dos procedimentos de enfermagem é realizado apenas nesse livro-ata. Então, é algo que agora nós vamos ter que estar solicitando para que todos os procedimentos estejam dentro do PEC, para que a gente possa ter um melhor efetivo, né, um melhor demonstrar realmente o que a equipe faz. Então, aqui não é que a equipe não faz, ela só deixou de registrar. Então, o técnico, nesse período de 4 meses, ele não realizou visita domiciliar, a glicemia foram 3 e a PA aferida foram 683 PAs. Essa equipe atende o distrito de Ubaúna. O distrito de Ubaúna, ele está agora sem um técnico de enfermagem lá na unidade e tem apenas uma agente de saúde que faz a recepção dos pacientes, agenda as consultas que são necessárias, porque a doutora ela vai uma vez na semana lá para atendimento. E nesse dia que vai para atendimento com a doutora, o auxiliar de enfermagem da equipe acompanha a doutora para aferição da PA, peso, fazer a triagem desse paciente e a administração de medicamento que for necessário. Então, foram 9 visitas domiciliares, administração de medicamentos foram 49, curativos 69, glicemia capilar foram 76, a PA aferida 477, aferição de PA de temperatura foram 155 e foram 4 inalações. Os agentes comunitários dessa equipe são 6 agentes comunitários e eles atendem uma população de 2.670 pessoas, dando um total de 1.072 famílias. Eles têm 23 gestantes, 507 hipertensos, 191 diabéticos, foram 30 mulheres que realizaram mamografia nesse período dessa região e foram 12 que realizaram preventivo. Elas realizaram um total de 3.075 visitas domiciliares. E aqui essa região, né, essa equipe, ela atende o Colégio Tancredo Neves. A nossa sala de vacina, então, nesse período, ela realizou um total da vacinação básica, né? Vacina de rotina, mais a de Covid. Foram 5.700 doses de vacinas aplicadas. Academia da Saúde, nós temos 3 profissionais, onde o Breno atendeu, nesse período de 4 meses, 253 pessoas. E, assim, são atendimentos iniciados e terminados. Cada pessoa ela tem um total de 10 sessões. A fisioterapeuta Ana Carolina, ela atendeu 185 pessoas e a fisioterapeuta Luciana, 191 pessoas. O profissional Breno, ele atende uma carga horária de 40 horas semanais e as outras 2 são 20 horas cada uma. Cada profissional fisioterapeuta, ele atende um distrito. Então, a Camila, ela atende Luar, a Luciana, ela atende a Santa Luzia e o Breno atende Ubaúna. Assistência farmacêutica nesse período foram 13.572 usuários atendidos, onde dispensou 13.606 medicamentos. É uma quantidade dispensada de 480.850 unidades. Um valor de R$ 115.437,64.
Quando nós fizemos o primeiro quadrimestre, nós achamos a necessidade, né, de trazer também a questão da produção do Hospital Municipal e da parte de endemias. Então, são 2 novas tabelas que nós trouxemos. E nós ficamos assim, bobos, né? Porque o nosso hospital é um hospital de pequeno porte. Nós temos 22 leitos, né? Então, nós temos uma consulta, né? Consultas médicas realizadas apenas no ambulatório. Foram 1.289 consultas. Então, a população ela tem atendimento em 6 unidades de saúde, 3 distritais e 3 na região central. E também tem, depois do horário que a unidade fecha, o atendimento no ambulatório. Consultas médicas realizadas, urgência e emergência, dentro do hospital, isso. Foram 1.149 atendimentos de urgência e emergência. Pacientes que ficaram em observação, foram 1.090 pacientes. Agora vamos para os procedimentos, né? Então, sondagem vesical de alívio, de demora, foram 113 pacientes atendidos. Curativo, foram 192 curativos realizados. Inalação, 273 inalações. Às vezes tem paciente que tem uma ferida crônica e às vezes precisa de um desbridamento, uma limpeza dessa ferida e que ela deve ser realizada dentro do hospital. Então, foram realizados 19 atendimentos. Sutura, foram 120 pacientes atendidos. Pacientes que realizaram eletrocardiograma, foram 129. O ecocardiotocografia é um exame realizado na gestante, que está em trabalho de parto ou está no final da gestação e que precisa fazer esse exame, que é colocado uma cinta na barriga e ali ele verifica batimento cardíaco e presença de contrações uterinas. Não foi registrado, não quer dizer que não seja realizado, mas agora eles já providenciaram, né, para começar a fazer o registro desses atendimentos, porque todas as gestantes, no final da sua gestação, ele passa por esse procedimento. Retirada de pontos, foram 47. A mesma coisa, lavagem de ouvido. Não é que não seja realizado, não foi registrado. Então, a retirada de corpo estranho, seja nos olhos, ouvidos, nariz ou em membros, foram 27 atendimentos. Nesse período de 4 meses, procedimento cirúrgico, cesariana, foram 25 cesarianas, parto normal, foram 2 partos normais. Nós temos uma série histórica aqui no município em relação à cesariana muito alta, né? E por ser um hospital de pequeno porte, a população já chega, né? A própria família, tá? A mulher em trabalho de parto pode evoluir para trabalho de parto, mas aí fica com medo, né? E aí ela tem condições e acaba se fazendo a cesariana para ter mais segurança para a família também. Soroterapia, foram 2.337 pessoas em soroterapia. Administração de medicação, 2.337 administrações. Lavagem gástrica, também não foi registrado, mas não deixa de ser realizado. A lavagem gástrica, geralmente ela é realizada em momento de urgência e emergência a paciente que tenta o suicídio, toma medicação, toma veneno, toma alguma coisa e aí precisa dessa lavagem gástrica. Quantidade de internamentos, foram 217 internamentos. É um hospital de pequeno porte, 22 leitos, então ele até que internou muito bem. E a quantidade de atendimento fora o ambiente hospitalar. Às vezes chama a ambulância, vai para um atendimento, precisa fazer um curativo no domicílio, né, fazer um atendimento de urgência e emergência. Não foi registrado nos primeiros 3 meses. E agora, em agosto, eles começaram a fazer o registro, onde teve 5 atendimentos. E para finalizar a apresentação, eu trouxe também a questão do relatório de produção da equipe de endemias, os agentes comunitários de endemias. Quantidade de visitas, né, que eles realizaram, eles fizeram vistoriando os domicílios. Foram 2.350 domicílios que eles vistoriaram. Pontos estratégicos, foram 123. O que é ponto estratégico?
ferro velho, borracharia, terreno baldio. Então, são alguns pontos que devem ser fiscalizados, né, vistoriados com maior frequência. Quantidade de aplicação de naturalis. Naturalis, ele é um comprimido que é um veneno, que onde eles encontram o foco do mosquito, ou seja, tem a larva, eles desprezam aquilo e fazem o tratamento, né, com naturalis. Então, foram 309 aplicações deste veneno. É muita coisa. Se a gente for levar em consideração o número de notificações que nós tivemos no ano de 2024, nós tivemos um recorde de 1.200 notificações, 1.200 casos confirmados de dengue. E pela série histórica, a gente vê que a cada 2 anos nós temos um boom de casos novos, né, de casos de dengue no município, e casos confirmados. Então, é um alerta, né? A população ela tem que ter essa educação em saúde para a população tomar os cuidados devidos, né? Porque esse ano ainda está tranquilo, mas este próximo ano de 2026 é um ano endêmico, né? Então, é esperado muitos casos. Então, se a gente consegue prevenir agora, a gente consegue reduzir esse número de casos. Quantidade de aplicação de veneno em bomba postal não foi registrado porque não ocorreram. Tá? Então, quantidade de domicílios com foco. Aqui eles trouxeram a questão do índice de infestação predial. Então, todos os casos que eles utilizaram o naturalis dá esse índice de infestação predial, que no caso é alto. Quantidade de notificações confirmadas só nesse período de 4 meses, foram 8 notificações. Quantidade de notificações confirmadas de chikungunya, foi 1 caso. Então, nós também temos que ficar em alerta, porque a chikungunya ela é transmitida pelo mesmo vetor da dengue, e a diferença é que a chikungunya, as dores, né, e o período que ela fica no organismo, que a pessoa sofre com isso, são meses, e pode levar até 2 anos, né? Então, a gente precisa mesmo cuidar. E lembrando que, fora a chikungunya, também tem a zika, né? E a zika para gestante, ela traz uma formação para o bebê, né? Então, nós precisamos melhorar essa questão aí da infestação predial para diminuir o número de casos. Então, essa é a apresentação da área da saúde, né? Um pouco da área da saúde. E cada vez que a gente vem apresentando o quadrimestre, a gente vai acrescentando algumas informações relevantes e que é importante para mostrar o papel, né, das equipes de saúde da família dentro do município. Obrigada a todos. Dando continuidade, então, à apresentação da Valquíria, né, que apresentou toda a produção da saúde, agora vem a parte que nós apresentamos os números, né, que seriam os valores, as fontes financiadoras, os recursos, as despesas, tá? Então, toda essa apresentação, né, que a gente faz por quadrimestre, em detrimento, então, ao artigo 31 da Lei 141, de 13 de janeiro de 2012, né, onde que determina que o gestor do SUS vai fazer vai elaborar um relatório detalhado, como foi apresentado a todos, e agora nós vamos apresentar o montante, fonte de recursos aplicados no período, e a oferta da produção que já foi demonstrada, tá? Então, quem faz o acompanhamento dos recursos da saúde, é importante ressaltar que tudo é deliberado e passado para o Conselho Municipal de Saúde, tá? Que
que controla o dinheiro da saúde, que acompanha as verbas que chegam no Sistema Único de Saúde, o SUS. Participa da elaboração das metas para a saúde, controla a execução das ações da saúde. Eles se reúnem pelo menos uma vez por mês. E quem representa o Conselho Municipal de Saúde são as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, os profissionais como médicos, enfermeiros, representantes dos prestadores de serviço de saúde particular, representantes da Prefeitura. Nós temos o nosso conselho instituído, né, e a Prefeitura disponibiliza lá no portal da transparência. Então, vamos ao acompanhamento financeiro e orçamentário da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente já começa pelas receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais, né? Os impostos são aqueles que nós arrecadamos no município: IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda. E as transferências constitucionais e legais são o FPM, o ITR, o IPVA, o ICMS, o IPI e outras compensações, transferências financeiras. Então, deste valor, nós arrecadamos R$ 31.491.812,25, que é a base para que nós possamos aí fazer a apuração do mínimo de 15% desse valor, que vamos ver nas telas a seguir. Nós temos também, fora esses recursos que nós recebemos de transferências e impostos, que nós arrecadamos e destinamos no mínimo 15%, nós temos também um apoio, uma receita adicional para o financiamento da saúde, que não é computada no cálculo do mínimo, que são provenientes da União, dos estados, e aqui nós vemos que em 8 meses nós tivemos então receitas de R$ 5.268.437,86 para o financiamento da saúde em São João do Ivaí, que seria uma receita adicional, tá? E do Estado, R$ 610.533,15. Então, nós temos uma participação, temos receitas adicionais maiores da União, tá? Esses recursos da União são aqueles recursos, na maior parte, né, para o programa de atenção, PAP, né, Programa de Atenção Primária. Temos também aquelas transferências do Piso Nacional da Enfermagem, temos as fontes que financiam o pagamento dos agentes comunitários de saúde e endemias, tá? Então, fora essas receitas de recursos próprios que nós destinamos dos nossos impostos arrecadados aqui no município, e também das transferências constitucionais, ainda temos esse plus de R$ 6.074.220,06. Aqui nós temos um quadro que demonstra a apuração, né? Então, nós temos dois tipos de apuração, pelo empenhado e pelo liquidado. O critério que nós utilizamos, seria pelo liquidado, ou seja, são despesas que foram efetivamente entregues à gestão. Então, o valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde, considerado ASPES, foram liquidados R$ 6.910.980,74. A despesa mínima exigida, no caso, para a apuração do cumprimento do limite mínimo de 15%, nós tivemos aí, então, uma diferença. A despesa mínima seria de R$ 4.723.771,84, baseado naquelas receitas de impostos e transferências constitucionais, que era de R$ 31 milhões. Tá? É só pegar R$ 31 milhões e multiplicar por 15%, que a gente já chega no valor que obrigatoriamente o município tem que gastar. Então, já ficou demonstrado aqui que o município gastou R$ 6.910.000, tá?
E a diferença do valor foi de R$ 2.187.000. R$ 2.187.208,90 pelo liquidado e R$ 2.304.957, R$ 2.304.957,38 pelo empenhado. Então, o índice pelo empenhado foi de 22,32% e pelo liquidado foi de 21,95%, ou seja, acima do mínimo, que é 15%. Além das receitas adicionais que nós apresentamos no quadro anterior, que foi de mais 6 milhões. Isso, pessoal, em 8 meses. Agora, aqui nós temos as despesas, né? Então, nós temos aqui as despesas de ações e serviço público de saúde, isso aqui separado nesse quadro por subfunção e categoria econômica. Então, nós tivemos aí os 6 milhões, então aqui separado, detalhado como atenção básica, assistência hospitalar, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição, outras subfunções. Então, essas subfunções servem para que no momento do registro da despesa ela seja apropriada e classificada conforme a destinação do recurso. Então, a gente já verifica aqui que os empenhos liquidados, na sua maior parte, são em atenção básica, 3.723.000, e assistência hospitalar e ambulatorial, 2.628.000. Aqui nós temos no quadro as despesas de saúde por subfunções e categoria econômica, mas essas são aquele quadro das receitas adicionais, que não entra no mínimo de 15%. Então, esses recursos aqui são aqueles recursos que vêm da União e dos estados, que é o plus que nós falamos, né? Um valor a mais que vem do SUS. Então, também, a gente vê que a atenção básica, né, a destinação é mais atenção básica e assistência hospitalar. Atenção básica, R$ 3.836.949,05, e na assistência hospitalar e ambulatorial, de R$ 806.178,73. Então, a gente vê as outras subfunções, né, que existem despesas e são classificadas de acordo com a apropriação ali no momento em que esses recursos, né, são apropriados a essas fontes de financiamento, né, dentro dessas categorias de funções, de subfunções. Total, então, de despesas liquidadas, R$ 4.843.824,91. Despesas pagas, R$ 4.818.052,61. Aqui nós temos, então, as despesas totais. Daí a gente coloca as despesas, tanto das receitas de impostos, né, que financia a saúde, que é a de impostos é que nós arrecadamos aqui no município. Então, quando a gente paga o IPTU, quando nós pagamos ITBI, quando nós pagamos ISS, então, desse valor, desses impostos aqui, a gente destina obrigatoriamente 15%. E das transferências constitucionais, que daí seria o Fundo de Participação dos Municípios, ICMS e demais transferências constitucionais previstas em lei. Juntando essas despesas, então, nós tivemos aí um total geral de despesas empenhadas para a Secretaria Municipal de Saúde de São João do Ivaí, referente a janeiro a agosto de 2025, de R$ 12.250.752,71. Despesas liquidadas de R$ 11.754.805,65. E despesas pagas de R$ 11.702.174,83. Então, as despesas liquidadas de R$ 11.754.000, em comparação com as despesas pagas, né, existe uma diferença muito pouco. O ideal seria sempre que as despesas liquidadas
e as despesas pagas permaneçam sempre equilibradas, né, dentro das mesmas casas, né? O que a gente verifica que, na medida que o município, que a secretaria adquiriu, né, foi entregue o bem, a prestação do serviço foi realizada, bem ou material, o serviço foi prestado, o município tem pago, então, né, de forma que esse seria o ideal. Então, essa foi a apresentação dos números, né, da saúde. Se isso depois a gente vê a apresentação da Valquíria, que apresentou toda a produção da saúde, né, tudo que foi feito durante o quadrimestre. Lembrando que esse valor que nós apresentamos aqui é um valor acumulado, tá? De janeiro a agosto de 2025. Deixo aberto também, se alguém quiser colocar alguma questão, a Valquíria, os vereador Maicon, vereador Tiago. Dessa forma, então, eu declaro encerrada essa apresentação, né, essa audiência, né, da Secretaria Municipal de Saúde, apresentando, então, os dados da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2025. E a todos, a todos que nos acompanharam pela internet, o nosso muito obrigado. Um bom dia a todos.